Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Defensores. Hoje é mais um vídeo react que nós iremos fazer ao nosso amigo católico. Acho que o nome dele é Vitor, nunca gravo o nome das pessoas, eu acho que é Vitor. É lá daquele canal Resgate da Alma, Resgate da Alma. Nós estamos trocando alguns vídeos e ele fez uma última resposta agora. Eu só cheguei até a metade do vídeo porque é um vídeo grande, um vídeo de 2 horas aí, em resposta a um vídeo que eu havia feito de 1 hora mais ou menos, que na verdade era uma tréplica, né? Em todos esses vídeos ele está me acusando que eu não respondi às perguntas dele. Ele acha que as perguntas que ele fez foram perguntas assim importantíssimas, às quais eu não tinha resposta. Então ele está me cobrando em todos os vídeos, olha, você não vai me responder aquelas perguntas, né? Então esse vídeo eu tirei para fazer, para responder, para acalmar a ansiedade no nosso amigo, para responder às suas grandes perguntas que ele fez para a minha pessoa. Na verdade, eu quero deixar aqui já de antemão que eu vou responder apenas 2 perguntas. A terceira pergunta, ou a metade da primeira pergunta, melhor dizendo, eu farei um vídeo à parte, que é sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, tá bom? Então responderei a parte A desta primeira pergunta, a segunda pergunta e a terceira pergunta dele, tá bom? Mas antes, vamos dar uma olhadinha de como que ele formulou essas perguntas, tá? Nós já voltaremos já. Vamos ver aqui o que ele vai falar então, quais são as perguntas dele. Eu nem lembro mais, mas vamos colocar aqui em consideração o que ele está falando. E ele não responde também algumas coisas que eu levantei, né? Que é o seguinte, que eu vou repetir aqui para ficar claro. Né? Jesus Cristo, nos evangelhos, no momento ali da última ceia, ele diz, isto é o meu corpo, né, que é dado por vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, né? Enfim, todo mundo conhece o texto. E eu objetei da seguinte forma: Jesus Cristo, ele é o Logos eterno, ele é a própria sabedoria de Deus, né? Sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é a palavra, o verbo eterno, ou seja, aquilo que tem mais próximo da expressão divina, né? A própria Bíblia fala, né, que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Então, através de Cristo, Deus se comunica aos homens, certo? Certo. E aí, Cristo disse o seguinte: isto é o meu corpo. Ele não disse isto é um símbolo do meu corpo. E aí a minha pergunta que não foi respondida é o seguinte: Paulo Cristiano, você se considera mais sábio que o próprio Cristo? Você considera que você sabe expressar melhor as palavras do Cristo do que o próprio Cristo? Né? Quando Cristo diz em João 6, aquele que comerdes verdadeiramente a minha carne, né, que é verdadeiramente comida, e meu sangue, que é verdadeiramente bebida, eu estarei nele, ele estará em mim, e ele terá vida eterna. Quem não comer do meu corpo não terá vida eterna, quem não beber do meu sangue não terá vida eterna, né? Será que Cristo, ele não tinha palavras para expressar de forma melhor para que a gente não tivesse essa confusão entre símbolo e realidade, né? É uma objeção que não foi respondida também. Uma outra objeção é a seguinte: o Paulo Cristiano, no final do vídeo, ele faz a seguinte pergunta. Ele expõe, né, as várias vertentes que existe dentro do protestantismo, né, da Eucaristia, né? Ele fala da consubstanciação dos luteranos, por exemplo, né, onde a substância do pão e do corpo de Cristo coexistem ali nos elementos, né? Ele fala da presença real, porém espiritual, dos calvinistas, né, dos reformados, e ele fala da presença apenas simbólica, né, dos batistas, né, e dos pentecostais, enfim, da maioria dos evangélicos. E ele faz uma pergunta, né? E aí, qual que você crê? Né? E eu perguntei para ele, né? Na verdade eu não perguntei, né? Eu fiz a seguinte afirmação: você pode acreditar em qualquer linha, né? Você pode acreditar em qualquer linha protestante, desde que você não creia na transubstanciação, né? E eu queria que ele me respondesse: Paulo Cristiano, se a transubstanciação não é a teologia correta, qual que é? Né? Em qual eu devo crer? Na consubstanciação,
na presença espiritual de Cristo na Eucaristia, no símbolo, né? Gostaria que você me respondesse essa questão também. Um outro ponto que eu fiz uma pergunta no final do vídeo que ele não apresenta, não responde, né? É com relação ao seguinte: todas as igrejas que foi fundada por um apóstolo, né? Seja a Igreja Católica Romana, seja as igrejas gregas, orientais, as igrejas ortodoxas, as igrejas melquita, copta, alexandrina, todas essas igrejas que existem, que foram fundadas por um apóstolo, todas elas acreditam que é uma presença real do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, né? O que vai acontecer? A Igreja Católica Apostólica Romana é a única que explicou como que isso acontece, certo? Os ortodoxos creem nisso, mas eles se abstêm de dizer como que isso acontece, tá? E eu perguntei para ele por que todos os cristãos históricos apostólicos creem na realidade da qual ele não crê, né? Tá todo mundo errado e só o símbolo, né, conforme Paulo Cristiano crê que está correto, né? Essa objeção também não foi respondida. Certa resposta. Bom, aí foram as 3 perguntas matadoras que ele fez à minha pessoa, né? Então ele está me cobrando: olha, você não vai responder, por que você não responde? Então, este vídeo é para satisfazer a sua curiosidade, Vitor. Nós vamos trabalhar aí com as suas perguntas, tá bom? Agora deixa eu me colocar aí na página, na parte principal. Sai um pouquinho desse quadradinho aqui. Bom, muito bem. Nós vimos aí então as 3 perguntas que ele me fez. Na verdade, eu acho que eu não respondi porque essas perguntas, na verdade, não são nem argumentos. Tenta colocar isso em forma de silogismo. Ela não funciona, não é nem argumento. São apenas perguntas que, para mim, são triviais, são perguntas corriqueiras que, no primeiro momento, não merecia nem resposta. Mas ele coloca um peso tão grande em cima dessas perguntas dele, então vamos responder a contento aí todas as perguntas que ele fez. São, na verdade, 3 perguntas, né? O que eu percebo é que ele propõe para mim um método exegético. Na primeira pergunta, um método exegético. Ele vai falar assim, olha, você é mais sábio do que Cristo, né? Jesus, que era o Logos de Deus, o comunicador por excelência, será que ele não sabia se comunicar? Será que as palavras dele não era aquilo que ele queria dizer? Será que eu sou mais sábio do que Cristo porque eu tenho que interpretar diversamente daquilo que Cristo disse naquele versículo, quando ele disse, isto é o meu corpo? É praticamente isso que ele quis dizer, né? Agora, ele propôs aqui um método exegético. Agora, se nós formos seguir esse método exegético proposto por ele, a própria Bíblia se tornaria um caos. A interpretação da Bíblia, se a gente for seguir esse método grosseiro que ele propôs, de um literalismo grosseiro extremo, a Bíblia se tornaria ininteligível. Não teria como você interpretar a Bíblia a partir disso que ele propõe. É algo absurdo. Não tem como. Agora, veja bem, o método de interpretação dele só faria sentido se nós preenchêssemos 2 requisitos. Primeiro requisito é que não existe figura de linguagem na Bíblia Sagrada. Não existe metáforas, não existe figuras de linguagem, tá? Primeiro requisito. Segundo requisito é que todos interpretaram literalmente todas as logias de Jesus, tá? Tudo que Jesus falou foi interpretado por todos de modo literal, tomando aquelas palavras do momento em que foram ditas. Se esses 2 requisitos
forem preenchidos, aí sim o método proposto pelo Vitor faria sentido. Caso contrário, não. E é isso que nós vamos provar. Veja bem, vamos tentar testar aqui o método do Vitor, tá? Aliás, sabe quem que gosta desse método? As seitas. Por exemplo, nesse mesmo Evangelho de João, está escrito, Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Imagina esta frase tomada pelo método do Vitor, né? Não vamos interpretar o que Jesus falou. Jesus é o maior comunicador, é o Logos de Deus, quem somos nós para sermos mais sábios do que Cristo? Será que nós estamos sendo mais sábios do que Cristo? Vamos deixar as palavras de Jesus assim como foram ditas e vamos tomá-las literalmente assim como elas foram ditas. Então, Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Sabe quem que ficaria assim deslumbrado com esse método do Vitor e acataria de pronto? Os arianos. Porque é justamente isso que os arianos queriam, né? Eles pegavam esse versículo e falavam, olha, Jesus disse exatamente isso. Como que nós podemos descrer do que Jesus falou? Ele disse que o Pai é maior do que ele. Se o Pai é maior do que ele não pode ser um igual a Deus. Ele não pode ser o mesmo Deus. Não existe trindade ou coisa parecida. Pois é. E sabe quem ficaria mais contente ainda, Vitor? Os sabelianos. Sabe por quê? Porque nesse mesmo Evangelho de João, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Logo, se ele e o Pai eram um, então não existia trindade. Existia apenas uma pessoa na divindade. O próprio Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Né? Este método cairia assim como uma luva na mão dos sabelianos. E tem mais. Sabe quem gostaria também de usar o método do Vitor? Os ebionitas. Porque no Evangelho está escrito, Deus meu, Jesus orou lá na cruz, por que me desamparastes? Ora, se Jesus tinha um Deus no qual ele clamava, logo ele não poderia ser este mesmo Deus. Ele era apenas um homem normal, no máximo um profeta. E quem somos nós para duvidar das palavras de Cristo ali na cruz? Devemos tomá-las literalmente. Este é o método do Vitor. É o método que ele propõe para nós. Se a gente for usar este método, as seitas arianas teriam razão, os sabelianos teriam razão, os ebionitas teriam razão, outras seitas como os espíritas teriam razão, como quando Jesus falou que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, Jesus disse claramente que não nascer de novo. Só pode nascer de novo se você tiver outras reencarnações. Então, Vitor, isso não é método. Isso que você está propondo é um absurdo, é um literalismo grosseiro, que nenhum teólogo ou católico, seja católico ou evangélico, iria usar na hora de interpretar a palavra de Deus, na hora de fazer exegese. Não tem como. Não tem como. Seria um absurdo. Agora, Jesus, ele usava essas palavras assim, tá? O verbo ser desta maneira, como ele disse, isto é o meu corpo? Claro. Por exemplo, lá em Mateus, deixa eu citar aqui uma parte do Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus usa uma linguagem metafórica igualzinha que ele usou para a ceia. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, ele também disse a respeito de João Batista, se quereis dar crédito, este é Elias que havia de vir. E ele não falou mais nada. Ora, será que nós somos mais sábios do que Jesus para tentar interpretar as palavras de Jesus? Se ele disse que João Batista era Elias, é porque era Elias. Agora, será que os discípulos acreditaram assim? Claro que não. Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 17, mais à frente, Jesus vai tocar novamente neste assunto. Ele vai dizer, Elias já veio e não pesaram o valor. Aí, olha o que diz Mateus. Então, os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. João Batista. Então, dentro de um outro contexto maior, levando em consideração outros contextos no qual Jesus trabalha essa mesma linguagem, este mesmo assunto, clarificou na mente dos discípulos, olha, Jesus está falando de João Batista apenas de modo figurado,
Não é porque ele usou a expressão este é Elias que nós devemos tomar ao pé da letra o que Jesus falou. Mas é este justamente o método que o Vitor está propondo para nós interpretarmos capítulo 26 de Mateus a respeito da ceia, quando Jesus fala, este é o meu corpo, o que é um absurdo. Não é? Então nós devemos interpretar as palavras de Cristo dentro de camadas de contextos. Há outras camadas. Há a camada litúrgica, no qual Jesus estava inserido ali na Páscoa. Há a camada teológica, no qual ele vai se identificar como Messias. Há a camada histórica. Então, esses contextos de camadas devem ser vasculhados, pesquisados, para nós entendermos o que Jesus está falando ali. Não é simplesmente falar, olha, nós não somos mais sábios do que Cristo, então nós devemos acatar realmente, literalmente, o que está escrito ali. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, é um absurdo. Mas ele propõe isso para quê? Para poder provar a transubstanciação. Caso contrário, não tem como ele provar essa tal transubstanciação. Não é? Vamos prosseguir aqui. Agora, vamos usar ainda o método proposto pelo nosso amigo aí. Nós não somos mais sábios do que Cristo. Né? Jesus é um comunicador por excelência, é o Logos de Deus, a palavra de Deus, e ele sabia o que ele estava falando. Ou será que ele não sabia? Então vamos tomar, isto é o meu corpo, literalmente, como se aquilo realmente fosse o corpo físico de Cristo. Num literalismo assim grosseiro, que nenhum exegeta, repito, católico ou evangélico, faz com as escrituras sagradas. Os católicos gostam de acusar os evangélicos de serem literalistas, né? Vocês são muito literalistas, né? Vocês tomam tudo ao pé da letra, mas na hora de tentar provar a transubstanciação, olha quem que toma tudo ao pé da letra, olha quem que é literalistas, né? Os próprios católicos. Então vamos lá, vamos aplicar o método do próprio Vitor nesta passagem da ceia. E vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Por exemplo, Jesus ele repetiu isso em Lucas, a ceia em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, da seguinte maneira, olha. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isto ou este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então Jesus deixou bem claro. E aí o Vitor bate, como todos os católicos batem aqui, olha, Jesus falou, isto é o meu corpo. Então, logo, Jesus como Logos de Deus, eles devem estar correto. Isso deve ser tomado literalmente. Perfeito. Agora, vamos ler o versículo de baixo, tá? Logo abaixo, olha o que Jesus vai continuar falando. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí eu pergunto, Vitor, olha como que Jesus usou a palavra, semelhantemente tomou o cálice. Assim como ele fez com o pão, da mesma maneira, semelhantemente, ele fez com o cálice. Mas olha o que ele diz, este cálice, ele não diz este vinho. Ele não diz o conteúdo do cálice, ele diz este cálice, falando da vasilha. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou da nova aliança. Aí eu pergunto, se pelo fato de Jesus ter falado, isto é meu corpo, o pão se transforma no corpo de Cristo, então Jesus quando disse, este cálice é o Novo Testamento, o cálice, então a vasilha, se transubstanciaria na nova aliança, se transubstanciaria no Novo Testamento. Ele se transformaria no Novo Testamento, porque é a mesma linguagem, não tem para onde fugir. Aí, eu já sei, o chororô é grande, né? Não, mas não pode ser assim, porque você está confundindo coisas diferentes. Ali Jesus está falando que o corpo dele está... Não é diferente. Jesus usa a mesma palavra, semelhantemente, ele está no mesmo fôlego, falando que, assim como o pão é o corpo dele, o cálice é também o Novo Testamento. Não tem para onde fugir. Ou você interpreta tudo literalmente e transforma o cálice no Novo Testamento, a vasilha do cálice, você transubstancia ela, ou você deixa no sentido memorial, figurado, simbólico. Não tem para onde fugir. Se você quiser interpretar o versículo 21 e 22, de maneira figurada,
E o versículo 19, de maneira literal, você está sendo conveniente, você está selecionando aquilo que você quer provar. E isso não é exegese, isso é exegese. É você levar para dentro do texto aquilo que já é pressuposto teológico seu. Tá? Isso não é maneira de fazer exegese. Bom, mas tem mais coisas aqui um pouquinho complicadas se a gente usar o método do Vitor. Por exemplo, Jesus vai falar em Mateus capítulo 26, versículo 29, o seguinte, olha: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Olha, Jesus havia acabado de consagrar o pão e o vinho. E segundo a mentalidade católica, antes da consagração, antes que o padre fala, isto é o meu corpo, a hóstia é apenas um pedaço de farinha. Tá? É hóstia. Agora, quando ele fala as palavras mágicas, aí sim, aquele pedaço de hóstia se transforma de verdade no corpo com ossos, carne, sangue, divindade e alma de Jesus Cristo. Está tudo ali embutido na substância, tá? A substância do pão desaparece e milagrosamente é convertida na substância do corpo de Jesus com tudo isso, tá? Com todos esses órgãos. Jesus está fisicamente ali, segundo palavras do próprio padre Paulo Ricardo, fisicamente ali naquele pão. Muito bem. Só que, depois de Jesus ter consagrado, ou seja, aquilo não era mais pão então e não era mais vinho, era sim o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, segundo a mentalidade católica. Mas olha o que ele vai dizer. Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Ele continua chamando o cálice que ele acabou de dar graças, tá? Que ele fez a Eucaristia, de fruto da videira. Ele não chama do seu sangue. E deveria ter chamado do seu sangue. Ele deveria ter falado assim, ó, e digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste sangue, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino de meu Pai. Seria linguagem natural, se a transubstanciação fosse verdadeira. Mas ele não fala isso. Ele fala fruto da videira. E sabe por que isso? Porque ele está dentro de um contexto ritual de comemoração de um evento que marcou a vida dos israelitas, a história dos israelitas, que é a Páscoa. Então, existiam 4 cálices, depois eu vou falar isso no vídeo sobre João 6, existiam 4 cálices e havia a repartição do pão. Ele dava graças, proferia algumas palavras, agradecendo a Deus pelo fruto, né, da terra que Deus dava, e agradecendo a Deus pelo fruto da videira. E é justamente isso que Jesus está falando. Ele traz novamente essa oração, onde o pai de família agradecia a Deus pelo fruto da videira, simbolizando o sangue daquele cordeiro. E agora Jesus fala que este fruto da videira, ou seja, Jesus não estava querendo provar transubstanciação coisíssima nenhuma, e nem aquele vinho havia se transformado no sangue que estava dentro do corpo dele. É um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Não tem como você falar que Jesus estava ali presente e presente ao mesmo tempo no pão. O corpo dele estava no pão e o corpo dele estava ali presente. Não tem como você fazer isso, gente. Mesmo porque o corpo dele nem glorificado estava ainda. Estava num corpo carnal ainda, que não podia estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Não tinha como isso acontecer. Não tinha como o sangue dele ser transposto para o vinho. Estava dentro do corpo dele. A quem que os discípulos estavam prestando atenção maior? Ao verdadeiro Jesus estava de corpo presente ali? Ou no pão que supostamente havia se transformado no corpo dele? Eles nem estavam ligando para esse negócio de pão transformado em corpo de Cristo. Isso mostra que Jesus estava usando um linguajar metafórico. Um linguajar metafórico. Não de verdade ali que o pão havia se transformado no corpo de Cristo de verdade. Mesmo porque ele nem tinha sido crucificado ainda. Ele nem havia sido crucificado. Bom, tem outro probleminha também. Jesus vai falar no versículo 28 o seguinte, olha: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
para a remissão dos pecados. Aí eu pergunto, se nós formos usar o método do Vitor, nós teríamos que acreditar que Jesus não morreu por toda a humanidade. Morreu apenas por muitos. E muitos não é todos, né? Aí nós cairíamos na tese calvinista e algumas teses tomistas também, tá? Que alguns tomistas acreditam como os calvinistas, que Deus morreu apenas pelos eleitos. Não morreu por toda a humanidade. Ele morreu apenas pelos eleitos. Então, esse versículo é assim, cai como uma luva para eles, né? Agora eu pergunto, os católicos acreditam nisso? Eles acreditam que Jesus, o sangue de Jesus foi derramado por muitos? E isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Pois é. Outra questão, versículo 27. Aliás, Jesus determinou o seguinte, olha, bebei dele todos. Foi uma ordem de Jesus. Bebei dele todos. Aí eu pergunto para o Vitor, será que a sua igreja, Vitor, é mais sábia do que Jesus? Porque ela parou de dar as duas espécies na Idade Média, no século XIV. Ela parou de dar as duas espécies para os leigos, para os comungantes, né? E aí? A sua igreja ela é mais sábia do que Cristo? Porque aqui está dizendo, bebei dele todos. É para todos tomarem, não só comerem o pão, mas tomarem o suco de uva, o vinho também, né? E a igreja católica não faz isso. Quem apenas toma o vinho é o padre. Os católicos normais, os leigos, comam apenas o pão, colidindo diretamente contra este mandamento claro, porque Jesus, afinal de contas, é o Logos de Deus, não é? É o comunicador por excelência. E nós devemos acreditar no que está escrito. Mas parece que a Igreja Católica é mais sábia do que Cristo e não seguiu à risca o que Jesus falou. Então, o método proposto pelo Vitor é um absurdo. É um absurdo, porque se a gente for levar em consideração isso, que ele falou lá, quando Jesus fala isto é o meu corpo, nós deveríamos levar em consideração tudo isso que eu falei até agora. Mas ele levará isso em consideração? Não. Ele vai dar uma de interpretação alegórica, vai falar que não é bem assim, que não devemos interpretar assim. Ora, então, se nós não devemos interpretar assim, quem está sendo mais sábio do que Cristo é o próprio Vitor, né? Vamos ver o que ele vai dizer, né? O cardeal Caetano, que foi um dos grandes prelados da Igreja Católica na Idade Média, inclusive foi o cara que queria que Lutero renegasse tudo o que ele disse sobre a reforma, tá? Um cara bem conhecido, importante na Igreja Católica da Idade Média. Ele vai dizer o seguinte, num livro, numa obra chamada Notas sobre Aquino, que o Evangelho ela não dá base para nós acreditarmos que aquilo se transforma no corpo e sangue de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Outro ponto que o Evangelho não expôs expressamente, que é a mudança do pão no corpo de Cristo, nós recebemos da igreja. Olha o que ele diz. O Evangelho não expôs expressamente. Não expôs expressamente. Tanto é assim que muitos teólogos da Idade Média acreditavam que o Evangelho não dava base para a transubstanciação. Não ensinava a transubstanciação através do versículo, isto é o meu corpo. E aqui quem está falando isso é o cardeal Caetano. Ele vai dizer mais, olha. Não parece haver nada no Evangelho que obrigue qualquer homem a entender essas palavras, este é meu corpo, em um sentido próprio. Não. A presença de Cristo que a igreja sustenta não pode ser provada, a menos que a declaração da igreja seja adicionada. Em outras palavras, esqueça sola escritura, vamos nos ater a sola eclésia. Ou seja, a igreja falou que se dane o que a Bíblia diz. Tá? Mesmo que não esteja claro nas escrituras, mesmo que as escrituras não dizem expressamente sobre isso, nós devemos crer no que a igreja diz. Tá? Então você deixa o seu cérebro em casa na hora de você ir para a missa. Tá? Você não pode raciocinar, você não pode interpretar as escrituras, é o que a igreja diz. Mas uma parte importante aqui é que ele diz claramente, olha, o Evangelho não obriga ninguém a acreditar nessas palavras, que essas palavras, este é o meu corpo, se transformam literalmente no corpo de Cristo, né? Agora vamos para a segunda pergunta que ele nos fez. Vamos lá, a segunda pergunta. Muito bem, estamos brincando aqui de qual é a pergunta.
Ou qual é a resposta, né? Confundi aqui o show do milhão do Vitor. Resposta. Qual é a resposta certa? Vamos lá então. Ele vai falar agora. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui. Se a transubstanciação não é a teologia correta, em qual eu devo crer? Como que dizendo, olha, se não é a correta, em qual delas é a correta? Porque cada um de vocês estão crendo em uma coisa, né? Olha, a primeira coisa, a transubstanciação tem se tornado uma pedra de tropeço para os teólogos atuais. Ela não faz mais sentido. A teoria da substância de Tomás de Aquino, ou melhor, de Aristóteles, através de Tomás de Aquino, para explicar essa mudança do pão no corpo de Cristo, não faz mais sentido hoje em dia. Ninguém raciocina mais com as categorias filosóficas de Aristóteles. Substância tomou um outro sentido hoje em dia, né? Através das ciências naturais e físicas, né? Nós temos uma outra concepção de substância, então o negócio ficou banalizado. Então, isso tem sido uma pedra de tropeço para muitos teólogos atuais. Tanto é que eles já estão tentando redefinir essa questão de transubstanciação. No Concílio Vaticano II, houveram aí 2 teólogos que propuseram 2 novas teorias para substituir a transubstanciação. É claro que o Papa Paulo VI bateu o pé ali, ficou com o Concílio de Trento e continuou ali na tradição de sempre. Mas isso mostra, tem até alguns sites católicos onde teólogos católicos escrevem falando que, olha, nós não devemos crer em transubstanciação, nós devemos crer na presença real, tá? Como que, tipo, olha, transubstanciação tem se tornado um peso para nós, tá? É um problema, é um pepino, é um abacaxi para ser descascado. É o que Tomás de Aquino deixou para nós. É o que nós temos. É claro que eles vão embelezar, não, é uma explicação filosófica maravilhosa, ela satisfez muito na época, mas você percebe nas entrelinhas que isso é indigesto, não desce mais hoje em dia, não faz mais sentido, tá? Bom, dito isso, vamos então responder ao nosso amigo. Em qual teologia correta da Eucaristia eu devo crer? Bom, eu perguntaria também, se eu estivesse entre os pais da igreja, o seguinte: qual visão da Eucaristia eu deveria crer entre os pais da igreja? Porque, segundo Philip Schaff, existem 3 visões da Eucaristia. Ele vai dizer aqui, olha, no período anterior, distinguimos 3 visões: a visão mística de Inácio, Justino Marte e Irineu, a visão simbólica de Tertuliano e Cipriano, e a visão alegórica ou espiritualista de Clemente de Alexandria e Orígenes. Isso está na História da Igreja Cristã, volume 3, dos pais pós-nicenos. Tá? Philip Schaff, um grande estudioso, compilador, tradutor dos pais da igreja, sabia muito bem o que ele estava falando. Então, ele, estudando os pais da igreja, principalmente nessa categoria Eucaristia, ele distinguiu 3 visões que andavam lado a lado. Não tinha nenhum problema entre elas. Tá? 3 visões. A visão mística, a visão simbólica e a visão espiritualista ou alegórica. Tá? Quem vai falar mais sobre isso é o outro grande estudioso dos pais da igreja, J.N. Kelly. Ele tem um livro maravilhoso sobre os pais da igreja e um desses livros é sobre a Eucaristia. Aliás, um desses tópicos do livro que ele fala sobre a história da igreja, os pais da igreja, é sobre a Eucaristia. Ele vai falar assim, ó, na página 440. O ensino eucarístico deve ser entendido desde o início. Era, em geral, inquestionavelmente realista. Ou seja, o pão e o vinho consagrados eram considerados e eram tratados e designados como o corpo e o sangue do Salvador. Entre os teólogos, no entanto, essa identidade era interpretada em nosso período, século IV, de pelo menos 2 maneiras diferentes. E essas interpretações, embora mutuamente exclusivas em lógica estrita, eram frequentemente permitidas a se sobrepor. Em primeiro lugar, a visão figurativa ou
simbólica, que enfatizava a distinção entre os elementos visíveis e a realidade que eles representavam. Ainda reivindicava uma medida de apoio. Ela remontava, como vimos, a Tertuliano e Cipriano e recebeu um novo sopro de vida por meio da poderosa influência de Agostinho. Em segundo lugar, no entanto, uma nova e cada vez mais potente tendência se torna observável para explicar a identidade como sendo o resultado de uma mudança ou conversão real no pão e no vinho. Então, não existia apenas uma visão da Eucaristia. Tá? Existia de 2 a 3 visões. Então eu pergunto, em qual delas eu devo crer? Qual delas eu devo crer? Bom, depois do Concílio de Latrão, para você ver que o negócio não era assim, olha, eles acreditavam na transubstanciação, mesmo que a palavra não estava sendo usada, mas o ensino estava ali. E isso primeiro eles precisam provar, né? Que quando os pais da igreja falam isto é o meu corpo, isto é o sangue de Cristo, isso é transformado no sangue de Cristo, depois da consagração isso não é mais pão e sim o corpo de Cristo, eles precisam provar que isso é uma transmutação, ou seja, uma transubstanciação. Tá? Porque não é. Não tem como provar isso. Então, durante todo esse tempo, houveram aí várias visões. Depois do Concílio de Latrão, ainda prevaleceu algumas teorias. Por exemplo, a teoria da encarnação. Jesus está encarnado no pão. Rupert de Deltz e João de Paris, em 1306, defendiam essa teoria. Olha, depois do Concílio de Latrão, o negócio não ficou explicado. Ainda nós não tínhamos uma explicação clara para isso. Por quê? Porque as visões estavam sobrepostas e não havia problema nenhum. Né? Desde a época de Ratranos com Radbertus, né, que é onde afunilou ali, olha, um é visão simbólica, porém uma presença real com visão simbólica, o outro uma presença quase antropofágica, né? Elas começaram a se colidir, mas antes disso não tinha, nós tínhamos várias visões, cada um falando a sua maneira, cada um reafirmando uma presença de Cristo na Eucaristia, do seu modo, sem nenhum problema. Mas aí nós temos a empanação, a teoria antropofágica, defendida por vários padres da Igreja Católica, tá? Inclusive pelo Papa da época, Inocêncio III, e a simbólica espiritual ainda sendo defendida por muitos vultos da Igreja Católica. Aí eu citei um artigo de um apologista católico, depois virou assim uma confusão na mente do Vitor, que depois eu vou dar uma resposta a contento para ele. Ele voltou a falar disso num vídeo atual que ele fez, mas nós vamos repassar o que esse rapaz estava falando e vamos explicar por A mais B que ele não estava falando aquilo que o Vitor estava querendo dizer que ele disse. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, após um vai e vem bastante longo e algumas tentativas fracassadas, a igreja decidiu pela linguagem da substância. E dentro de uma geração, o termo transubstanciação estava sendo usado para descrever a mudança eucarística do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Foi usado de forma indefinida em um concílio da igreja em 1215. Olha, de forma indefinida. Indefinida. Naquele ponto, ainda poderia significar uma variedade de coisas diferentes. Aí, com o trabalho de Tomás de Aquino, o que ele vai fazer? Ele vai tentar chegar no denominador comum. Aí a parte negrito, olha. Mas antes poderia significar que a substância do pão e do vinho permaneceu e teve a substância do corpo e sangue de Cristo adicionadas a elas, a consubstanciação. Ou que a substância do pão e do vinho foram destruídas e substituídas pela substância do corpo e sangue de Cristo, a aniquilação. E aí, então, nós temos aqui duas teorias de transubstanciação completamente opostas, ou melhor, 3 teorias, né? Juntando com a Tomás de Aquino. 3 teorias completamente opostas da transubstanciação. E aí eu pergunto, em qual delas eu devo crer? A que aniquila a substância? A que converte a substância ou que a substância permanece? Qual delas? Isso depois do Concílio de Latrão, o 4º Concílio de Latrão, ter batido o martelo. Ainda assim o negócio continuou. Mas isso parou? Não. Depois do Concílio Vaticano II, como eu disse anteriormente, 2 teólogos
propuseram duas teorias, uma chamada de transsignificação e a outra de transfinalização, para substituir esse incômodo chamado transubstanciação. Aí o Papa não quis, bateu o martelo e aí cada um ficou quietinho, né? Mas só para você entender como que isso é uma pedra de tropeço na teoria católica da presença real de Cristo na Eucaristia. Né? Eles tentando explicar através de transubstanciação, utilizando categorias do aristotelismo. É complicado. Então, eu pergunto ao Vitor, em qual das transubstanciações eu devo crer? Aquela em que Cristo está fisicamente no pão e no vinho? Como, por exemplo, acreditava Lanfranc, acreditava o Radbertus. Jesus estava ali, podia ser triturado pelos dentes, poderia ser tocado. O Redmund, ele fala sobre isso. Ele poderia ser tocado. Em qual delas? Ou é aquela que ele só é percebido na substância pela fé? Né? Jesus está substancialmente ou ele está nos elementos? Qual delas? Tem também a questão se Jesus está em cada pedaço de pão, em cada pedaço, ou que Cristo está em todos os pedaços dos pães. Tá? Jesus está no pão inteiro ou está em cada partícula do pão? Tinha essa confusão também na época. Outra confusão também é que a substância, eu já disse, né? A substância ela é aniquilada ou ela é convertida? Em qual dessas transubstanciações eu devo acreditar? Aqui o pão é feito com fermento levedado ou sem fermento? Em qual delas? Porque isso é importante. Tanto é que na Idade Média, a Igreja Católica ela separou pessoas para fazer os materiais da hóstia e pessoas para cultivar vinhas específicas para fazer o vinho da Eucaristia Católica. Tanto era esse cuidado, né? Aí eu pergunto, e o pão, ele é fermentado ou ele não é fermentado? Porque existia na Igreja Primitiva essas duas formas. Qual delas é a correta? Também, na hora de consagrar o vinho, Jesus disse, este é o meu sangue da nova aliança, mostrando o vinho. Jesus não acrescentou água, mas a igreja desde sempre veio acrescentando água na hora da consagração. Em qual deles eu devo crer? O cálice que é puro, como Jesus falou, ou o cálice que contém água misturada com vinho, como faz a Igreja Católica e outras tradições? Qual Eucaristia eu devo acreditar? Naquela em que é dada uma só espécie ou na que é dada duas espécies? Jesus falou, tomai dele todos, comei, isto é meu corpo, e tomai dele todos. Ou seja, você deve comer o pão e tomar o cálice, tomar o vinho. Né? Mas a Igreja Católica, eu acho que ela é mais sábia do que Cristo, ela resolveu abolir essa ordem de Cristo e dar apenas uma espécie para os leigos. Então, em qual delas eu devo crer? Mas tem mais aqui, olha. Aquela que, quando é bebido, ela é bebida por intinção no cálice ou com uma colher? O leigo pode tomar, o leigo pode beber através de uma colher ou através de uma palheta, né? Em qual delas eu devo acreditar? Como que eu devo beber? Se for beber, como que eu devo beber? Porque essas tradições existem na Igreja Católica. Outra questão, quanto tempo Jesus fica transubstanciado ali na hóstia? A partir do momento que o fiel coloca a hóstia na sua boca, Jesus fica quanto tempo? 15 minutos, como muitos admitem? Ou fica simplesmente na hora que o pão é mastigado, a hóstia é mastigada, aí desaparece, Jesus desaparece? Ou depois de 15 minutos? Em qual delas eu devo crer? É complicado. Você percebeu que essas diferenças que existem entre a Eucaristia dentro da Igreja Católica e até mesmo dentro das igrejas ortodoxas, você não tem dentro das igrejas evangélicas?
É uma diversidade, é uma contradição enorme. Você não vai encontrar isso dentro das igrejas evangélicas. Você vai encontrar algumas visões diferentes, mas a ceia é a mesma. É a mesma. A liturgia é praticamente a mesma. Não existe elementos diferentes. Um dá uma espécie, outro dá duas espécies. Um é pão fermentado, o outro é pão não fermentado. Um toma de colher, o outro toma na taça. Um considera ali que Jesus está fisicamente a mastigar, o outro não. Eu sei que nós temos as nossas diferenças, mas os católicos têm que lidar com as suas diferenças, né? E aí, essa pergunta que ele fez, em qual eu devo crer, se torna sem sentido. Eu devo crer, se eu fosse responder, eu devo crer no que a Bíblia diz, né? Jesus deixou bem claro, tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Pronto, 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 pronto. Para que ir além disso? Para que ficar inventando teorias mirabolantes para tentar explicar este mistério? Jesus de fato está ali, mas como isso acontece nós não sabemos. Mas ele está fisicamente? Não, não está fisicamente ali e nem substanciado. Como isso acontece nós não sabemos, né? Agora, por que eu rejeito então, ou os protestantes rejeitam, a transubstanciação? Simplesmente por causa da palavra transubstanciação? Simplesmente por causa da explicação de Tomás de Aquino através de Aristóteles? Não, claro que não. Não é só por isso. Apesar de que não tem fundamento algum, nem na filosofia e nem na teologia, Jesus está transubstanciado no pão, tá? Mas a Eucaristia católica, ela não é, por exemplo, igual nas igrejas ortodoxas, nas igrejas luteranas, nos anglicanos, tá? Que apesar deles acreditarem numa presença quase física, ele não é física, mas quase tão real, né? Você não tem acessórios de outras doutrinas que são heréticas acoplado. A Eucaristia católica, ela é um pacote. Ela vem guarnecida com diversas outras práticas, crenças e doutrinas que não são bíblicas. Por exemplo, a missa como sacrifício de Cristo. A missa não é um sacrifício de Cristo. Os pais da igreja falavam sobre o sacrifício da Eucaristia, mas era o sacrifício de louvor, um sacrifício que nós oferecíamos a Deus, tá? Era um sacrifício que nós estávamos dando ao Senhor. Não que Jesus era sacrificado, como ensina a teologia católica. Quando o padre ergue a hóstia, ali ele quebra a hóstia, Jesus está sendo oferecido pelas mãos do padre. O que é isso? Que absurdo é esse? Tanto é que eles são chamados de sacerdotes. Outra coisa, as oferendas que são feitas na missa, né? As orações para livrar almas do purgatório, missa de 7º dia, missa de 30 dias, para quê? Para livrar almas do purgatório, para rezar pelas almas do purgatório. Então, a missa, na hora da Eucaristia, ela se torna um meio de livrar almas do purgatório, uma outra doutrina que não é bíblica, não está nos pais da igreja, não está na história da igreja cristã. Não tem fundamento bíblico algum. Então, ela é guarnecida com todas essas heresias. Outra, receber a Eucaristia está ligado também às chamadas indulgências, tão combatidas por Lutero. Então, quando você quer receber uma indulgência, um dos meios de receber é você ir na missa e comungar. Então, a missa acopla também uma outra heresia, que é a indulgência, que nem os orientais acreditam nisso. Outra questão, a adoração da hóstia. Eles acreditam que ali Jesus está preso, né? No sacrário ali, naquele recipiente. E ali as pessoas passam, ajoelham, faz o sinal da cruz ali e adoram literalmente um pedaço de farinha, gente. Porque eles acreditam que aquilo ali está transubstanciado. O padre ergue, passa diante do povo, mostrando o Deus dele, né? Dentro de uma hóstia, ou transformado em uma hóstia. Ou a hóstia transformada no seu Deus, sei lá o quê. É uma loucura tremenda. Então, essas heresias, e sem falar na questão de dar apenas uma das espécies, né? Todo esse pacote nós rejeitamos. Não é apenas o modo da presença real que os católicos acreditam que nós rejeitamos. Não é isso. Não é, aliás, não é a explicação
da presença real através da filosofia aristotélica. Não é isso. Ela vem com todo um pacote. E esse pacote está recheado de outras doutrinas que não são bíblicas. Então, por isso, nós não acreditamos na transubstanciação, pois que ela traz com ela todas essas parafernálias teológicas aí que nós encontramos na Igreja Católica. Mas agora vamos para a terceira e última pergunta. Tá? Terceira e última pergunta. Vamos lá. Certa resposta. Terceira e última pergunta. Rufam os tambores. Por que todas as igrejas fundadas por apóstolos creem na presença real e só os evangélicos não creem? Essa foi a pergunta dele. Essa foi a terceira e última pergunta matadora. Eu pergunto, quem disse que os evangélicos não creem na presença real? Quem disse que os evangélicos não creem na presença real? Quem foi que disse isso? Mesmo aquelas igrejas que acreditam no simbolismo, como eu, acreditamos sim na presença real. Primeiro ele precisa provar que os evangélicos não acreditam na presença real. E outra questão que está ligada a esta é ele confundir presença real com transubstanciação. Não, eu não confundo. Ele fez um vídeo agora falando, não, eu expliquei bem certinho. Bom, se ele não acredita que a presença real está ligada à transubstanciação, ele está sob anátema. Porque isso está lá num dos cânones do Concílio de Trento. Que se você não acreditar desta maneira que a Igreja Católica ensina, você está sob anátema. Então a presença real da Igreja Católica, a teoria da presença real deles, está ligada umbilicalmente à explicação da transubstanciação. Mas transubstanciação e presença real na Igreja Primitiva não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela não aparece. Ela não aparece. Essa que é a grande questão. Aí ele fala, por que todas as igrejas fundadas por apóstolos creem na presença real? Sim, todas as igrejas, seja os ortodoxos, os católicos romanos ou os protestantes, acreditam na presença real. A questão é, como que eu vou mostrar que Jesus está presente ali? Como que é a minha explicação para isso? Aí nós divergimos. Mas mesmo dentro da tradição ortodoxa e católica, eu perguntaria, qual tradição das igrejas católicas e ortodoxas estão corretas para eu acreditar nelas? Bom, a presença real, ela se faz, Jesus se transforma, né, o corpo de que se transforma ali na hora que o padre fala as palavras mágicas, isto é meu corpo, hoc est in corpus meu, ou na hora da epíclesis, ou seja, essa já é uma liturgia já oriental, que vai desde a preparação até a oração da invocação do Espírito Santo. Neste momento, não se sabe que momento os orientais acreditam que Jesus se faz presente ali no pão. Tá? Ele está ali, Jesus, o pão deixa de ser pão e se transforma no corpo de Cristo. É neste momento. Aí eu pergunto, em qual delas eu devo crer? Na hora que o padre fala, é na hora das palavras do padre. Caso contrário, se ele não tiver a intenção e não proferir as palavras, não acontece a transubstanciação, ou em qualquer momento da missa, no caso dos orientais. Em qual delas eu devo crer? No pão com fermento ou no pão sem fermento? Nas duas espécies ou em uma espécie só? É na maneira de explicar a presença real através da transubstanciação ou é através do mistério? Os orientais não acreditam em transubstanciação, porque eles rechaçam a teoria filosófica de Aristóteles. Né? Eles não acreditam. Vamos deixar isso como um mistério. Então, é um mistério ou pode ser explicado? Se o sacramento da Igreja Católica é o mesmo das igrejas orientais, eu pergunto, por que as igrejas orientais não permitem que católicos comunguem com eles? Se é o mesmo. Não mudaria nada. É a mesma igreja fundada por apóstolos. Né? Se bem que Pedro e Paulo não fundou a igreja de Roma. E isso até os historiadores católicos atuais estão revendo isso. E aí? O Concílio de Trento colocou sobre anátema quem não acreditasse nisso. E eu pergunto,
Um católico ortodoxo está sob anátema, se ele não acreditar nisso? Mesmo assim comungando? Um protestante está sob anátema? E aí a pergunta chave para fechar isso. Qual dessas tradições é mais apostólica? Em qual delas eu devo crer? Né? Em qual delas? Porque cada uma fala que foi fundada por um apóstolo e recebeu a tradição deste apóstolo. Né? Como na época lá da confusão da Páscoa, entre Policarpo e acho que Aniceto, né? Aniceto, bispo de Roma. Um falava que era no quarto de Nissan, que deveria comemorar a Páscoa, assim como era entre os judeus, e o outro falava que não, que era no domingo. E cada um diz ter recebido uma tradição apostólica. E aí eu pergunto, se tem todas essas diferenças entre os ortodoxos e os romanos, eu pergunto, qual tradição é a correta? Qual é mais apostólica? Em qual eu devo crer? Se cada uma delas veio de um apóstolo. Então não é simplesmente jogando perguntas ao léu sem refletir que nós vamos chegar a um denominador comum. A questão é, você não pode provar a transubstanciação. Nem na Bíblia, nem na filosofia de Aristóteles, nem na história da igreja. Tá? Muito bem, está aí as perguntas de R$1 milhão respondidas para o nosso amigo Vitor. E tem a parte B da primeira pergunta, que é sobre o Evangelho de João, que ele falou que Jesus falou, quem não comia minha carne e bebeu meu sangue não tem parte comigo. Bom, vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque é muito interessante. E responder também uma outra pergunta dele, que ele falou, olha, Jesus, em todas as parábolas, ele explicava as parábolas. Se isso fosse figurado, o Evangelho de João, né, que Jesus fala, quem não comia minha carne e não beber o meu sangue, se isso fosse apenas espiritual, Jesus tinha explicado para os discípulos. É uma outra perguntinha também, que, ó, mamão com açúcar para responder. Bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Certa resposta.